Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspire-nos a presença amorosa da amada Mãe Maria, como discípula exemplar, para que o nosso coração se abra para acolher a interpelação que nos vem agora ao proclamar a palavra de Deus, tarefa missionária de todos nós, alimentando-nos a nós e ao mundo com a força deste amor de Deus, de que tanto precisamos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Ajude-nos a compreender a interpelação desta passagem do Evangelho, o que encontramos nas homilias atribuídas a São João Crisóstomo, quando ele interroga: o que é o reino do céu senão Cristo? A respeito de si mesmo ele disse: o reino de Deus está no meio de vós. Nada é maior do que Cristo segundo a sua divindade, conforme disse o profeta. É este o nosso Deus. Outro não se pode imaginar ao lado dele. Foi ele quem encontrou todo o caminho da inteligência e depois ensinou-o a Jacó, seu servo, e a Israel, seu amado. Só depois disso, na terra, ele apareceu e com os homens conviveu. E o que é menor do que Cristo na economia da encarnação, quando tornou-se inferior aos anjos e aos homens? Escuta Davi dizer de que modo se fez menor que os anjos. O que é o homem para dele, assim vos lembrardes, e o filho do homem para o visitardes? Vós o fizestes pouco inferior aos anjos. O apóstolo Paulo nos interpela com esta palavra e a interpreta ao dizer: naquele que foi feito pouco inferior aos anjos, vemos Jesus por ter sofrido a morte. Suspenso na cruz, era tal a sua força que, embora cravado, arrebatou do lenho com uma só palavra o ladrão, transportando-o para as delícias do paraíso. Este grão, perfurado no flanco pela lança, destilou para os sedentos a bebida da imortalidade. Este grão de mostarda, descido da cruz e sepultado no horto, estendeu os ramos por toda a terra. Este grão, enterrado no campo, lançando suas raízes até a mansão dos mortos, trouxe consigo as almas que lá se achavam e em 3 dias as conduziu ao céu. Creiamos e nos abramos a este amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és
Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do Alto da Serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.